E aí, seus bonitinhos, tudo bem com os senhores? Hoje nós vamos dar sequência às nossas conversas a respeito da filmografia de Deus. Hoje conversando sobre seu quarto trabalho nos cinemas, O Corujão e a Gatinha, de 1970. E tem um detalhe importante que eu quero conversar com vocês. Na verdade, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, fãs de Barbara e fãs de VHS. Existe uma imagem que corre na internet, nos mercados livres da vida, de um VHS de O Corujão e a Gatinha lançado pela Columbia, uma capa roxa, uma imagem diferente desta que está aqui apresentada no DVD. Porém, eu já estou no meio do VHS, bem dizer, há mais de 30 anos. Eu passei por muitas lojas, por muitas locadoras e nunca eu me deparei com essa VHS em mãos. Eu nunca me deparei com essa VHS em nenhuma coleção de fãs de Barbara. Então segue como uma lenda para mim. Eu não sei se essa VHS de fato existe, se esse item realmente foi lançado. Se foi lançado, eu nunca vi em mãos. Por isso eu gostaria, pedir encarecidamente a vocês, se porventura alguém tem essa VHS de O Corujão e a Gatinha, essa capa roxa, que me desse um toque, que comentasse para mim. É um item que eu desejo muito e ainda que eu não o tenha, eu gostaria de saber se de fato foi lançado. É muito difícil a gente no meio do VHS, afirmar alguma coisa acerca de um lançamento, ou não. Eu prefiro, assim, sempre deixar em aberto se algum título foi lançado ou não. Eu não sei se essa imagem é uma imagem que a pessoa vendia alguma espécie de conversão e criou essa imagem baseada numa capa de VHS. Então peço a ajuda de vocês, gente. Me digam se esse produto, O Corujão e a Gatinha, existe, foi lançado em VHS aqui no Brasil. Tem uma VHS no Mercado Livre importada, né? Isso eu sei que existe, mas eu estou dizendo a versão nacional. E se existe, por que é tão rara? Eu comprei várias lojas, várias locadoras, e não me lembro, nunca me deparei com essa VHS. Um filme de comédia, um filme simples dos anos 70, muito divertido, mas assim, por que, se foi lançado, é tamanha raridade? Me digam aí, vocês que são fãs de Barbara, vocês que têm coleções maravilhosas, me complementem aí este vídeo. Então, gente, por conta disso, eu não sei se essa VHS é uma lenda ou não. Eu vou conversar aqui com vocês sobre O Corujão e a Gatinha, mostrando o DVD, DVDzinho da Columbia, que também é bastante raro, esses DVDs do primeiro momento da Columbia. Na loja da Rua Augusta e nos marketplaces aí, R$ 100 no mínimo. Então já se tornou aí um item bastante raro, bastante desejado, o Corujão e a Gatinha. Então, por isso, para ilustrar a nossa conversa, eu vou estar mostrando ele. Então é o seguinte, gente. O Corujão e a Gatinha foi lançado em 1970. Se vocês repararem bem, vocês vão notar que o filme anterior da Barbara, Num Dia Claro de Verão, também é de 1970. Então, só por conta disso, dois filmes no mesmo ano, a gente já consegue ter a dimensão que Barbra Streisand estava tendo na indústria, tanto na música quanto no cinema. Houve anos em que Barbra lançou 4 álbuns no mesmo ano. Então, assim, é uma coisa impressionante. 2 filmes no mesmo ano. Num Dia Claro de Verão, em junho, e O Corujão e a Gatinha, em novembro. Só que em O Corujão e a Gatinha nós temos uma mudança de tom. Como eu já comentei com vocês no vídeo de Num Dia Claro de Verão, os musicais, que era o que até então a Barbara havia estava trabalhando, né? Fez primeiro o maravilhoso Fanny Girl, depois Hello Dolly, depois Num Dia Claro de Verão, até chegar aqui no Corujão e a Gatinha, houve um enfraquecimento no gênero musical. Eu já conversei isso com vocês.
a coisa já não tinha mais a pompa de antes e o resultado nas bilheterias e no clamor do público, né, já apontava aí outros ares. E a Barbara, como sempre foi muito rápida também em captar modismos, né, em captar tendências que estavam por vir, aqui tem no seu primeiro trabalho totalmente não musical. Aqui nós não vamos ver Deus cantando uma linha, uma frase sequer. Aqui nós temos um título de comédia, um filme de bastante divertido, assim, umas piadas bastante inspiradas, engraçadas, assim, você gargalha mesmo. É uma história simples, mas muito espirituosa. Mas também foi uma aposta arriscada. Até então, o que lotava os cinemas, a grande parte, eram seus fãs, né, do que se refere à música. E aqui nós tínhamos uma Barbara como atriz realmente, atriz de comédia. Ela sempre teve esse tino para comédia. Se vocês prestarem bastante atenção, todos os seus filmes anteriores, embora fossem musicais, sempre eram muito engraçados. Barbara sempre muito alegre, muito divertida. Aqui nós vamos ter Barbara focada totalmente no humor, uma comédiazinha muito gostosa, você realmente se diverte. Vou comentar com vocês um pouquinho a história, né? Esse filme foi dirigido pelo diretor Herbert Ross, que é um diretor que eu gosto muito, um diretor que versa muitíssimo bem entre humor e drama. Ele tem filmes como Flores de Aço, que eu amo, Footloose, ele a dirigiu posteriormente em Fanny Lady, a continuação de Fanny Girl. É um diretor de que ela gostou, tanto é que ela repetiu a parceria. Esse filme foi baseado numa peça de 1964. É interessante, gente, como todos os filmes desse período, anos 70, anos 80, anos 60 também, quase sempre eram baseados em peças de teatro e peças muito interessantes. Hoje a gente não se vê muito dificilmente peças assim tão inspiradas, né? Eu estou dizendo, estou me referindo a textos novos. Sempre é um texto no teatro que está sendo reinterpretado, está sendo revivido por atores mais jovens, mas nunca um texto totalmente novo. Eu acho que o teatro ele está meio perdido nesse sentido. É lógico que com algumas poucas exceções, né, o grupo Sátiros, eu não me canso de falar nunca, é uma exceção, mas de modo geral o teatro, o brasileiro, né, eu estou me referindo, não está tendo muito mais originalidade, né? E nesse momento, né, as peças, os filmes, sempre eram baseados, os filmes eram baseados geralmente em peças de teatro, né? Então aqui, gente, eu vou conversar com vocês agora um pouquinho a respeito da história. A história é muito interessante. Vocês sabem que Deus, quando ele desce à Terra, ele tem várias facetas, ele se apresenta de vários modos, de maneira que nós, seres humanos, nos identifiquemos com ele e nos aproximemos dele. Aqui em No Corujão e a Gatinha, Barbara, que no caso é Deus, é lógico que eu estou fazendo uma brincadeira, né? Para quem não sabe, né? Ela é tão grandiosa que eu a trato como Deus. Barbara, nesse filme aqui, é uma prostituta. Ela é uma menina chamada Doris. Ela passa uma dificuldade lascada de dinheiro. Ela não tem dinheiro, grana para nada. A história vai começar num dia de chuva em Nova York. Tá chovendo torrencialmente. E ela tá assim tentando se proteger da chuva, né? Não tem grana, não tem nada para um carro. Ela fala: "Nossa, que cara gentil, ele vai me dar uma carona". Ela entra nesse carro, ela sempre muito bela, muito linda. Poxa, esse cara é bacana. Só que na verdade não. Esse cara vai dar carona para ela até o apartamento no qual ela aluga, mas obviamente em troca de serviços sexuais. Ela nunca no filme vai se apresentar como uma prostituta. Sempre que alguém perguntar, ela vai dizer: "Não, eu sou atriz, eu faço comerciais, eu sou modelo". Ela nunca vai se identificar como prostituta. Mas nós que estamos assistindo vamos entender
do que está sendo tratado, né? A gente consegue pescar o que de fato ela é. E aí esse cara vai levá-la até o apartamento dela, ela aluga. Esse apartamento, na verdade, é um muquifo. Existe um cara que faz o zelador, ele é zelador barra síndico, um cara detestável. O cara não permite barulho, o cara não permite visitas, o cara inferniza, né, embora eles paguem o aluguel. Então Barbara entra com esse cara, né? Corta. Nós fomos apresentados ao personagem do George Segal. O personagem do George Segal é o oposto da Barbara. É um cara que está tentando se lançar como escritor. Ele escreveu um romance e ele já mandou esse romance para várias editoras e todas as editoras negaram o romance dele. Ele já está assim prestes a desistir. Ele também aluga apartamento nesse mesmo prédio da Barbara. E tanto é que ele está chegando ao apartamento dele e esse síndico vai infernizá-lo com questões do tipo, nossa, a máquina de escrever, quando você está batendo as teclas, está fazendo muito barulho, tipo, está atrapalhando. Esse síndico, ele irrita, ele perturba todo mundo. Na verdade, você não pode fazer nada. O que não é muito diferente quando a gente aluga apartamentos aí aqui em São Paulo, né? Tem apartamento, que eu não sei se vocês sabem, quem mora em casa talvez não saiba, que não se pode dar nem mesmo a descarga depois de certo horário. Ou seja, se vocês fizerem o number two depois de um certo horário, vocês têm que guardar lá dentro para no dia seguinte darem a descarga. Então, assim, essa situação aí narrada em 1970 não está tão distante de hoje, 2024. Quem aluga apartamentos aí vai se identificar com isso que eu estou falando e sabe bem disso que está sendo retratado no filme. Bom, enfim, esse cara está chegando no apartamento dele, novamente ele teve um romance seu negado. Ele é um estudioso, ele é um intelectual, ele vive estudando, o apartamento dele é cheio de livros, de discos. É uma pessoa completamente diferente da Doris, da Barbara, mas eles dividem ali o mesmo prédio. Aí ele está deitado, ele vai dormir e ele começa a escutar um barulho altíssimo de televisão no apartamento de frente. E ele vai olhar, ele vê que é uma televisão altíssima e ele vê que tem uma mulher em vestes assim bastante voluptuosas que está recebendo homens e que está gritando e a televisão está gritando e ela também está gritando. Ele pega até um binóculo e vai observar o que que é isso que está acontecendo, né? A vida dele, em qualquer sentido, é tão parada que ele meio que gosta também de observar a vida dos outros. Só que é tanta gritaria nesse apartamento, eu estou me referindo ao apartamento da Doris, que ele pega e vai ligar para o síndico. Fala, olha, tá tendo uma gritaria aqui no prédio, eu preciso dormir, isso é um absurdo, tal, tal, tal. E o que acontece? E desliga o telefone. Esse síndico vai expulsar a Bárbara do apartamento dela. Fala assim, isso daqui é um prédio de respeito e tarará, ela vai ser expulsa do apartamento dela. Ela vive para a televisão, ela tem uma, na verdade, ela não dorme sem que a televisão esteja ligada, então ela pega meia dúzia de roupa e pega a sua televisão, que é meio que uma maleta. E aí, quando é mais tarde, 2 horas da manhã, ela bate no apartamento do George Segal. Ele está dormindo, e ela vai ficar batendo, batendo, batendo. Ele é bem assustado, ele nunca recebeu ali mulher nenhuma. E ele fala quem é, ela vai falar, eu preciso falar com você, é urgente e tal. E quando ele finalmente abre a porta, com muito receio do que possa ser, ela faz um verdadeiro escândalo no apartamento dele. Você é uma bicha, você é um viado, você não tem vida sexual, você quer ficar observando os outros pela janela, você quer dedurar os outros, você não tá vendo, agora eu não tenho nada, eu não tenho para onde ir, eu vou ficar aqui no seu apartamento, você vai me dar grana para eu poder pegar um hotel. Ela começa a falar um monte de impropérios para ele. E ele fala: não, não é nada disso e tal. E, gente, a coisa vai ganhando um ímpeto, vai se tornando uma confusão, uma gritaria, mais uma gritaria, assim. E as situações que vão se sucedendo,
Eu não tenho nem como ficar enumerando aqui para vocês, é muito engraçada. Num dado momento, o George Segal vai aceitar que ela durma lá, uma vez que ele não vai ter alternativa, e ela vai ficar meio que tentando seduzir ele, assim, num dado momento ele vai tirar a roupa, né, ela vai querer dizer que ele tem um salário mínimo, e quando ela vê ele totalmente pelado, ela vai ter uma crise de riso que é muito engraçada, que a gente que tá assistindo é, tipo, impagável. A gente também começa a rir por horas. E ela ri, e ela ri, e ela vai dormir rindo, até que ela tem uma crise de soluço. Aí ela vai precisar que ele dê um susto bem dado nela, de modo que esse soluço passe. Ele vai vestir essa roupa aqui de caveira, para tentar assustar ela. Quando ela for assustada, ela vai levar um susto tão grande que ela vai gritar, 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 vai acordar todos os vizinhos, vai acordar o prédio inteiro, vai dar uma confusão dos diabos. E qual é o resultado disso? Os dois vão ser expulsos do prédio, ou seja, ele também, o George Segal também vai ser expulso do apartamento. E aí, os dois se veem na rua com uma malinha, né, sem grana. George Segal, ele trabalha numa livraria, mas também um perrengue de grana. Ele vai bater na porta de um amigo dele, um cara é gerente da livraria onde ele trabalha, no meio da noite para que esse amigo receba ele e a Bárbara. E lá no apartamento desse cara, eles seguem gritando e gritando, e a Bárbara começa meio que a tentar seduzi-lo, e ele não cai nessa num primeiro momento, e ela assim inferniza, não deixa ele dormir, não permite que ele descanse. Ele teve um dia cheio, ele fica falando, 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 e as situações são muito engraçadas. E aí, depois de toda essa situação, a Bárbara vai dar uma forçadinha de barra, de modo que ela transe com ele. E é uma transa bem interessante, bem legal. Depois ele também vai ficar super interessado nela, mas sempre com aquele pezinho atrás, né? Ah, você é uma prostituta, com quantos caras você saiu? Com quantos caras você transou? E ela vai ficar assim super ofendida com essa história que eu já falei pra vocês. Eu não sou prostituta. Eu trabalho como atriz, como modelo, eu já fiz cinema, eu já fiz comerciais, e vai ficar assim, muito emputecida da vida. Eles vão se separar e tipo achando, nunca mais eu vou ver esse cara, ele, nunca mais eu vou ver essa mulher louca. Só que, no entanto, mesmo que eles sejam completamente diferentes um do outro, eles vão ficar pensando a respeito, né, de cada um. Ela vai ficar pensando a respeito dele, ele vai estar lá na livraria pensando a respeito dela. É a tal história, né, gente? Nem sempre pessoas que são parecidas, né? A gente tem como um relacionamento ideal duas pessoas que são razoavelmente parecidas. E às vezes o amor acontece em opostos. É bem interessante a gente acompanhar isso. E num dado momento, eles vão se reencontrar. E aí, eles são tão diferentes que a Bárbara, para tentar uma aproximação com ele, vai ler mais, vai passar a aprender mais palavras, porque ele é um sujeito assim, de muita educação, de muita inteligência, tem muitas palavras que ela nem mesmo conhece. Em contrapartida, ela tem muita vivência de vida, experiência de coisas que ela já vivenciou, e ele tem as experiências que ele leu nos livros, não experiências que ele efetivamente viveu. E os dois passam a se interessar mutualmente. É muito interessante, gente, muito gostoso, muito engraçado. Tem um momento também que a Bárbara vai contar para ele a respeito dos fetiches que ela tem de atender, né, os caprichos dos caras, que ela faz qualquer coisa por grana, né? Então tem um cara que o fetiche dele, o prazer dele é que ela sente numa cadeira e que ele fique jogando ovos cozidos nela. E ele, tipo, o George Segal escuta isso morrendo de nojo. Poxa, ovos cozidos? E você fica lá, o que que você fica pensando enquanto ele fica jogando esses ovos? Ela fala, ué, eu fico pensando no dinheiro, claro. Então, às vezes, são situações muito engraçadas. Tem um outro momento também, enquanto eles estão separados, que o George Segal está andando pela cidade e ele vai se deparar com uma foto dela num cartaz de cinema. Ele vai falar, nossa, olha, realmente ela fez um filme. Só que, na verdade, esse filme é um filme pornô.
o filme em questão que ela fez é um filme chamado Circuito das Putas. E ele paga o ingresso, vai assistir essa sessão, não aguenta assistir o filme inteiro, tamanha perversidade. Mas são essas situações hilárias, assim, muito divertidas. É um filminho assim que vale bastante a pena. A Bárbara sempre muito engraçada, muito espirituosa, leva a plateia assim com uma elegância, não são piadas chulas, são piadas inteligentes. A química do casal também é muito bacana, muito legal. E esse filme também, ele foi cercado de polêmica, porque inicialmente